Olá, estamos de volta com mais uma aula da disciplina Gestão de Projetos para a turma de Engenharia de Produção da Faculdade de Agudos. Na aula de hoje vamos falar sobre a teoria das restrições. A teoria das restrições, ou em inglês TOC, que seria Theory of Constraints, ela vai lidar com uma nova maneira de você avaliar o seu processo produtivo. Nós já falamos um pouquinho sobre essa teoria das restrições em uma aula anterior. O princípio da teoria das restrições se resume no aumento da lucratividade, que é a meta da empresa, através de uma gestão adequada da produção, isto é, das restrições que existem no processo produtivo, visto que se não tivessem restrições, os ganhos seriam infinitos. A restrição é qualquer coisa que limita um melhor desempenho de um sistema. Aquilo que, se a organização tivesse mais, por exemplo, poderia fazer chegar mais rápido ao seu objetivo. Ou alguma coisa que a empresa não tem o suficiente, podendo ser uma coisa física, o mercado, o fornecedor, algum tipo de equipamento, as máquinas, falta de materiais, projetos ou pessoas, ou pode ser também um aspecto político, as normas, os procedimentos, as práticas, as atitudes também podem ser um gargalo para a produtividade da empresa. No caso de uma empresa, seria o que restringe o seu ganho global. Então, na teoria das restrições, somente existe uma única meta, que é ganhar dinheiro. Então, isso é o que o Goldratt fala, de que o foco é o aspecto financeiro. Hoje nós sabemos que temos outros focos também, mas você pode também adaptar essa visão para as diversas demandas ambientais e sociais da empresa. A teoria das restrições define os seguintes parâmetros que auxiliam a medição do grau de alcance da meta. Primeiro é o lucro líquido. Ele vai medir o quanto de dinheiro, em termos absolutos, a empresa está gerando, sendo definido como o ganho menos a despesa operacional. E temos também o retorno sobre o investimento, que vai dimensionar o esforço necessário para o alcance de um determinado nível de lucro, sendo definido como o lucro líquido dividido pelo inventário. Então nós temos um modelo de decisão da teoria das restrições. Na teoria das restrições, o processo decisório compreende as seguintes etapas. Primeiro, você tem que identificar as restrições do sistema, aquilo que impede a empresa de produzir mais, qual que é o gargalo, quais são as restrições que ela possui. Depois, decidir como explorar as restrições do sistema, ou seja, como tirar o máximo proveito delas, obtendo o melhor resultado possível dentro dessa condição. Em terceiro lugar, subordinar qualquer outro evento à decisão anterior, significando dizer que todos os demais recursos não restritivos devem ser utilizados na medida exata demandada pela forma empregada da exploração das restrições. Quarto lugar, elevar as restrições do sistema, caso as ações dos itens 2 e 3 não sejam suficientes para se eliminar a restrição. Quinto passo, se nos passos anteriores uma restrição for quebrada, volte ao passo 1, mas não deixe que a inércia se torne uma restrição do sistema. Tá ok? Então esse é o passo a passo para você poder implantar a teoria das restrições em um determinado projeto ou em um determinado sistema. Aqui nós temos mais 9 princípios básicos ligados à teoria das restrições. Esse material vai ficar disponível para vocês no site, então vocês podem ler depois com calma esses 9 princípios básicos também. Mas o foco da aula de hoje vai ser 2 estudos de caso, tá bom? Para a gente poder ver isso na prática, como é que funciona essa teoria das restrições na prática. O primeiro estudo de caso foi coletado em um artigo publicado no Encontro Nacional de Engenharia de Produção em 2004. Tá? A teoria das restrições aplicada em uma empresa de serviços, um estudo de caso que, na verdade, é uma clínica médica, então é uma prestadora de serviços. Então esse é o nosso primeiro estudo de caso. Então, inicialmente é feita uma análise operacional nessa clínica médica, onde é feito então, o mapeamento dos principais processos da clínica. Depois, mensurar a disponibilidade dos recursos, a equipe, tanto de atendentes como de médicos, os equipamentos, os computadores, tudo isso é verificado.
também é feita a carga de trabalho aplicada a cada um desses, né, cada um desses recursos que se tem disponível no seu projeto. Depois é feita uma análise operacional, né? Então foi feito um levantamento e descobriu quais são os processos básicos, né, dessa clínica. Então primeiro tem o agendamento, né, do cliente. Então antes do cliente chegar é feito o agendamento dele. Quando ele chega é feita então a recepção desse cliente na clínica. A partir daí ele é encaminhado para o atendimento médico, né? O médico vai fazer o exame, passar a receita, etc. E depois temos o pós-atendimento, né? E talvez marcação de um retorno de consulta, né? Entrega de algum tipo de exame, o pagamento, né, da consulta se for um atendimento particular. Tá bom? Então seriam esses 4 processos básicos: agendamento, recepção, o atendimento médico e o pós-atendimento. Então aqui foi feito, né, um gráfico, né, onde nós podemos ver esse macro fluxo dos processos na clínica. Então tem a agenda, que é feita pelos atendentes, a recepção também, que é feita pelos atendentes, o atendimento, que é feito pelos médicos, né, de ortopedia, pediatria e etc. E finalmente temos o pós-atendimento, que também é feito pelos atendentes. Então primeiro foi feito o levantamento da restrição operacional. Qual foi a primeira restrição que foi localizada? Né? Então foi realizada uma medição da capacidade operacional, comparou-se o tempo disponível para atendimento pelos funcionários e médicos com a carga de trabalho imposta a cada um desses recursos. Então o que a gente observa? Que os atendentes têm uma capacidade de 157 mil minutos por mês, né? Sendo que a carga que eles efetivamente têm que trabalhar seria de apenas 58 mil minutos por mês. Então a gente observa que existe uma grande ociosidade dos atendentes, né? Eles são utilizados apenas 36,9%. Então, em torno de 60% do tempo eles não estão sendo, não estão trabalhando, digamos assim, não estão sendo eficientes, não estão sendo eficazes, né, no seu atendimento ali. Tá bom? Eles não estão sendo utilizados, né, no processo produtivo. Já os médicos, né, eles têm uma capacidade de 120 mil minutos e uma carga apenas de 75 mil minutos. Tá? E eles também estão aí subutilizados, né? Apenas 62% do tempo estão atendendo os clientes, os pacientes. Tá bom? Então, a recepção ela era obrigada a gerir uma fila contínua de pacientes, né? Atendê-los, organizar os documentos e encaminhar para os quase 30 médicos que atuavam nas diversas especialidades. Então foi realizada uma pesquisa de satisfação com os clientes, visando identificar na perspectiva deles, né, a opinião sobre o tempo e a qualidade do atendimento das atendentes e dos médicos. E também foi procurado melhorar o processo de recepção ao paciente. Então, localizamos aí essa primeira restrição, né, então vamos explorar essa restrição. Então, com relação à equipe de atendimento, foi feita uma revisão da escala de horários de entrada, saída, almoço e intervalos para otimizar o tempo de atendimento, né, dos diversos atendentes. Outro aspecto que foi observado é que era necessário fazer uma redução da multifuncionalidade geral. Né? Então existia aquele atendente coringa. Ele atendia o telefone, ele atendia os pacientes, ele fazia de tudo. O problema de ser multifuncional é que você tem uma certa flexibilidade para fazer os diversos atendimentos. Né? Você ganha flexibilidade, mas você perde eficiência. Então, quando você tem um atendente que é especializado em fazer uma coisa, ele vai fazer aquilo com melhor qualidade. Né? Então, se você conseguir ter esse atendimento específico, você melhora a sua qualidade. Tá bom? Também foi criado, né, um processo de triagem inicial para esses pacientes que chegavam, uma mudança no layout, né, uma separação física da telefonia com a recepção, e também uma separação das atividades ligadas à entrada, que é a recepção, e a saída dos pacientes, que é o pós-atendimento. Né? E também a implantação de uma fila única para atendimento, para poder também agilizar esse processo de recepção dos pacientes na clínica. E aí, né, foi feita várias reuniões, né, para poder conscientizar os sócios, os médicos e a equipe administrativa da importância da manutenção do ritmo na recepção. Né? Então, todas as outras operações elas precisam ser subordinadas a essa primeira restrição que existia com relação ao atendimento. E a partir daí, então, foi feita a elevação da restrição. Depois que você localiza, você procura, então, expandir essa
restrição. Então, ampliando os recursos, compra de microcomputadores, a aquisição de um software para gestão da clínica e também um painel de chamada dos clientes para agilizar também a chamada e o atendimento desses clientes na recepção. E agora o perigo de não cair na rotina, né? Então, o resultado dessa segunda medição de carga de trabalho versus capacidade está apresentado no quadro abaixo. A capacidade de trabalho, né, e a carga de trabalho estão mensurados em minutos por mês. Então, a gente observa agora que os atendentes, né, passaram a ter também uma carga maior, né, de atendimento, passaram a ter agora 46%, né, de utilização, enquanto que os médicos, né, houve uma redução nessa capacidade deles, né, e também um aumento nessa carga. Então agora os médicos estão aí com um índice de 90%, né, de uso, né, de atendimento. Tá, ok? O melhor desempenho da recepção e o agendamento transferiram a fila de espera da recepção para o atendimento médico e reforçaram a pressão para que estes participassem do processo de melhoria contínua. O segundo gargalo operacional foi identificado como sendo o horário dos médicos, né? Então repetiram-se os demais passos de melhoria contínua. Então houve uma redução das filas no atendimento de melhor qualidade. A clínica teve um significativo incremento na geração operacional de caixa durante esse período que foi feito nesse projeto. E houve também um aumento de 32% no ganho e apenas 19% na despesa operacional após fazerem essas mudanças. Também as pesquisas de satisfação, né, elas evidenciaram uma melhora significativa da percepção sobre a operação em termos de tempo de processo e qualidade no atendimento. Então, essa aqui é uma pesquisa feita no início do projeto. Você pode observar o nível de ótimo, né, de regular e de ruim, para atenção e cortesia na recepção, no telefone, na espera, o tempo de espera pelo médico e também a atenção e cortesia dos médicos. Aí você observa agora como é que ficou depois desse projeto. Olha só, a gente observa que o ótimo aumentou em todos os níveis, né, e o ruim diminuiu. Então, realmente, essa aplicação, né, da teoria das restrições nessa clínica médica trouxe um ótimo resultado. Muito bem, vamos assistir agora um segundo estudo de caso sobre o uso da teoria das restrições, só que agora numa grande fábrica de laticínios, né, que é a Itambé. Vamos assistir então o nosso segundo estudo de caso. Hoje a Itambé ela é a terceira maior captadora de leite do país. Atualmente a gente processa aproximadamente 3 milhões de litros de leite dia. A gente tem um portfólio talvez um dos mais completos da indústria de laticínios no Brasil, indo desde leite pasteurizado, em saquinho até as sobremesas lácteas como o iogurte grego. A gente procura constantemente referência no mercado lácteo, tanto em qualidade quanto em processos e principalmente no atendimento dos nossos clientes e dos nossos consumidores. A gente era uma empresa semelhante às outras, né? A gente trabalhava por forecast, tentava prever o que o mercado ia puxar e muitas vezes a gente incorria em previsões incorretas. A gente acabava tendo muito estoque de alguns itens e até mesmo com estoque a gente tinha falta de alguns itens que a gente precisava. Na categoria de refrigerados a gente tem um shelf life bastante curto, então são produtos aí com aproximadamente 45 dias. Vários SKUs eram produzidos uma vez na semana e com lotes grandes de produção. Com isso, a gente não conseguia fazer o atendimento de pedidos de clientes que exigiam produtos novos. Um grupo grande de clientes importantes que são extremamente exigentes por shelf life, só recebem produto
geralmente com até 30% da vida. Nosso nível de serviço, nosso prazo de entrega, o tempo de colocação de produto no mercado não era satisfatório. Por isso que a gente precisava acelerar nosso fluxo de abastecimento para o produto chegar mais novo até o cliente. E essa foi uma das razões da gente ter buscado a teoria das restrições para tentar nos auxiliar no que diz respeito à parte de controle de ruptura e de estoque dentro do processo, exatamente por termos um mercado aí de certa forma varia muito, não apenas sazonalmente entre meses do ano, mas até mesmo dentro do próprio mês tem uma variação muito rápida de demanda. A sensação de que a gente gastava muito tempo tratando pontos que não iam mudar drasticamente o nosso resultado ou a nossa forma de pensar e de agir. Então a gente tinha pouca harmonia entre as áreas. Iniciamos então um projeto com uma linha teste que continha poucos SKUs, mas que tinha um volume de produção e venda considerável, e implementamos o software Symphony e o sistema de priorização de cores. Hoje a gente tem um único mecanismo de priorização que atende tanto a gente na produção, norteia o pessoal lá da logística com relação a carregamento, o pessoal da distribuição. Então, tipo assim, é simples e é único, tipo assim, é uma mesma prioridade para todo mundo da empresa inteira. Então, a gente consegue enxergar a criticidade nas linhas, e isso para todo mundo, desde a gente aqui do chão de fábrica até o nosso diretor lá, consegue enxergar como que está a prioridade das linhas, que linha está mais tranquilo, que linha está mais apertada. A gente atendia grandes lotes de produção ao longo da semana e acabava fazendo toda a demanda de produção em um dia, de uma semana em um dia, a fazer o que efetivamente a gente tinha de venda naquele dia anterior. Então toda a implementação do sistema do Symphony nos ajudou muito a regular em lotes curtos, a gente poder regular melhor a produção para minimizar os nossos estoques sem afetar as rupturas de mercado. A metodologia vem em boa hora. No início a gente até duvidava um pouco, como que eu vou trabalhar com menos estoque e ainda assim vou conseguir suprir a minha demanda de mercado e não vou ter ruptura, não vou ter falta. Hoje a produção fica mais estável, a gente realmente está produzindo o que o mercado está puxando. A gente não está tentando prever o que está acontecendo lá fora. Então a gente hoje consegue trabalhar com estoque menor, então ganhamos aí mais de 10 dias no nosso estoque médio de refrigerado. Então, a gente passou a ter muito mais disponibilidade de capacidade para atender o que efetivamente a gente precisa. Tivemos resultados diretos na redução de estoque, na redução da venda de data crítica ou FIFO, redução da indisponibilidade de produto e na ruptura, e resultados indiretos como uma melhoria significativa no shelf life da cadeia de abastecimento, uma melhoria no atendimento do cliente. Que esse era o grande objetivo do projeto. A gente realmente ser uma referência no atendimento aos clientes exigentes. Consequentemente, as margens também melhoraram por você não ter mais aquela necessidade de parte do seu produto ter que ser vendido com preço menor em função do seu shelf life, né? Hoje o nível de desarmonia e de conflito entre a área comercial, industrial e planejamento, eu posso dizer que hoje ele é mínimo, porque a comunicação ela é muito clara através do modelo de cores, priorização por cores, e a fábrica sabe de forma muito transparente o que efetivamente ela tem que entregar. O que mais me chamou a atenção na abordagem de TOC é que ela trata os gargalos da empresa com soluções práticas e simples. E no mundo corporativo hoje, temos a crença que a gente precisa controlar tudo, com ações complexas, ter diversos indicadores, sendo que, na verdade, a gente precisa somente ter um foco no que é importante e no que vai gerar resultado para a empresa. Foi uma quebra de paradigma da implementação dessa ferramenta aqui dentro da casa, e que os resultados estão aí para nos comprovar que valeu a pena todo o esforço. Coordenar a produção através
de ser puxado pela demanda, isso nos ajudou e conciliou com a boa gestão de pessoas com boas ferramentas. Foi um casamento perfeito. O jeito que a Goldut implementou, eu achei que foi bem bacana, que a gente começou com um conceito, vamos pôr numa linha primeiro, numa linha piloto, para ver realmente acontecendo. Então, foi mais suave a implementação. A gente começou pequeno, colocou um projetinho, já colocou 2 linhas, colocou 3 linhas. Na hora que a gente viu, a gente está com toda a linha refrigerada dentro da metodologia. Isso foi, tipo assim, muito gratificante para a gente. A gente acabou conseguindo, com os próprios resultados colhidos com o projeto, ver que funciona mesmo, que não é uma coisa de teoria, tal, realmente acontece na prática. A TOC, ela trouxe para a gente um modelo que questiona muito os nossos paradigmas existentes e atuais. Então, o conjunto disso, de uma consultoria dando suporte com uma ferramenta robusta e uma empresa que comprou a causa e comprou a briga, que é um processo de mudança considerável, ela hoje nos traz resultados expressivos. Muito bem, de volta então, vocês assistiram, né, o vídeo, então a gente pode também perguntar para vocês, né, nesse nosso quarto fórum, qual a importância do uso de softwares de apoio à gestão de projetos. Nós vimos nas aulas anteriores também diversos outros aplicativos e softwares, tá? Então nós gostaríamos que vocês falassem um pouquinho sobre o uso do software para gestão de projetos e, se possível, insira exemplos, né, desses softwares, conte sua própria experiência, tá bom? Comente as respostas dos colegas, né, e complemente e contribua, né, com a sua própria experiência também, tá ok? Para participar desse quarto fórum, vocês devem fazer isso até o dia 13 de junho. Temos também o nosso 13º exercício, né, vale 0,1 pontos, vocês podem fazer até o dia 7 de junho. Pessoal, a nossa próxima aula, na verdade, é um feriado de Corpus Christi, né, mas em seguida nós teremos o gerenciamento multiprojetos. É a última aula da nossa disciplina. Vamos estar fazendo então o encerramento, né, o fechamento da nossa disciplina, falando sobre o gerenciamento de multiprojetos. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram colocar, mande, por favor, no meu e-mail. A gente tenta responder também para vocês aí nessa nossa última aula. Tá ok? Não se esqueça de fazer o nosso 13º exercício e a participação no nosso quarto fórum. Por hoje é só e até a próxima!